Olá, amigos e amigas! Espero que você esteja gostando do nosso Ter Saúde, que são vídeos de saúde que saem toda terça-feira para você, para aumentar seus conhecimentos sobre você mesmo, sobre saúde, sobre bem-estar. E se você está gostando, lembre-se de se inscrever aqui no canal, aperta o sininho, aquela história toda que você já sabe, né? Porque aí quando sair o vídeo, alguém vai te lembrar, vai aparecer uma imagem lá, uma lembrancinha no seu celular ou no seu computador para dizer para você que tem um vídeo novo para você assistir. Então eu te convido, se fizer sentido para você, fazer parte aí da nossa patota, do nosso canal. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é bastante interessante, porque tem duas palavrinhas, que é artrite e artrose, que a maioria das pessoas acha que é a mesma coisa, ou que confunde um pouco, né? Não sei se eu tenho artrite ou se eu tenho artrose. Eu tenho a dor nas articulações, né? Que o pessoal lá em Minas já fala de dor nas juntas, né? Tô com dor nas juntas. Então, realmente, dá a impressão de que é a mesma coisa. Mas a artrite e a artrose são duas doenças muito diferentes. Então, hoje nós vamos falar um pouco da diferença sobre elas, para você entender o que é que talvez você tenha algum sintoma e quais são as diferenças de tratamento e de cuidados, por exemplo, ok? Então tá. Artrite, como a gente já falou em aulas anteriores, ite significa sempre inflamação ou infecção. Então a artrite é uma inflamação e ou infecção. Na maioria das vezes existe uma infecção associada ou por bactéria ou por vírus. Então a artrite, ela é uma infecção, uma inflamação e ela pega a membrana sinovial, que é uma membraninha que recobre a articulação. Então é ali que infecta. Inicialmente, depois, claro, se espalha para a articulação inteira. Ok, a artrose, ela é um desgaste da cartilagem. Geralmente vai diminuindo a produção de cartilagem, ou por falta de colágeno, ou pelo envelhecimento, processo natural de envelhecimento, ou por trauma. Então, entre um osso ou outro, a gente tem a cartilagem. A cartilagem é aquele branquinho, quem já comeu carne de frango com osso, assim, aquele branquinho que fica no osso do frango, então a gente tem aquilo também, aquilo é cartilagem. E conforme aquilo vai se desgastando, o osso vai atritando no outro e pode ter uma inflamação, não por conta de uma infecção, mas por conta de um desgaste. E o problema está na cartilagem. E as causas, né? A artrite, que é uma infecção, uma inflamação, ela pode ser autoimune também. Então, é aquela história de não é uma infecção, não tem uma bactéria, não tem um vírus, o que tem? Pode ter um ataque do próprio corpo, que inflama a membrana sinovial e faz uma artrite. Então, isso é característica genética. Na maioria das vezes, o avô tem, a avó tem, o pai, a mãe, e acaba herdando essa possibilidade de fazer isso. Pode também ter um acúmulo de ácido úrico na articulação, causando artrite, essa infecção. O ácido úrico, o acúmulo de ácido úrico a gente chama de gota, né? Às vezes dá para ver bem uma bolinha assim em volta, né? Que é o acúmulo do ácido úrico. E as causas, como a gente já falou, pode ser bactéria, aí muitas vezes tem que tomar antibiótico. Lembra da história da benzetacil? Muito comum em criança, artrites infecciosas, e as crianças têm que tomar benzetacil. Benzetacil, então, é um tipo de antibiótico que elimina a bactéria que causa artrite. Ou pode ser um vírus que também é tratado com antiviral. A causa do outro é a degeneração, não tem um bicho, não tem um acúmulo de nada. Agora, a artrose, pelo que você já sacou, ela pode ser uma evolução da artrite, ou seja, inflama tanto a articulação que desgasta a cartilagem pela própria inflamação. E mais pra frente você vai ter uma artrose. Qual é a diferença no olhar? Se os dois doem, se os dois no final acabam sendo, né? O que clinicamente você olha, você vê o quê? Na artrite, como ela é uma infecção, você tem o que a gente chama de sinais flogísticos, ou o sinal da infecção, que é calor, rubor, inchaço e dor. Nem quando você tem uma pancada, então você não tem calor, o lugar fica quente. Rubor é que fica vermelho. Edema, porque incha e dói. Então isso tem com uma picada de inseto, com uma pancada quando você quebra alguma coisa. Essa é uma infecção quente, que a gente fala, a gente põe a mão, tá quente, tá vermelho. A artrose é uma inflamação fria. Você olha, tem uns nódulos nos dedinhos assim, mas não tem sinal de infecção. Não tá quente, não tá entumecido, edemaciado,
Muitas vezes o que aparece, esse inchaço, é porque assim, o corpo, para compensar a cartilagem, a ausência da cartilagem, às vezes ele faz depósito de cálcio mesmo ali no lugar, né? E aí começa a ter uma certa inflamação, secundária à inflamação, existe um inchaço. Mas é uma articulação fria. O maior sintoma da artrite é dor demais, né? Quente, infeccionado. O maior sintoma da artrose é limitação de movimento. Às vezes a pessoa não tem uma dor, ela tem uma rigidez. De manhã, dificuldade de se movimentar, vai esquentando, melhora. Então ela não tem uma dor, mas sim uma limitação de movimento. As áreas, geralmente a artrite pega joelho, cotovelo, até dedos, articulações, vamos dizer, menores. A artrose, ela pode pegar articulações maiores, como coluna, ombro, bacia, também dedos, sim, mas articulações grandes, com falta de movimento, com rigidez, geralmente é artrose. A artrite pode dar em gente jovem, como eu já disse. Criança pode ter artrite, né? Artrite infantil, que geralmente é bacteriana, mas a artrose, na maioria das vezes, ela aparece em gente mais velha, a não ser que seja uma artrose pós-traumática, pode acontecer em gente jovem, caiu, quebrou, teve um acidente de moto, sei lá, e aí estilhaçou a cartilagem, pode ter uma artrose mais jovem por conta disso. Então, geralmente a artrite é em gente mais nova e a artrose é em gente mais velha. Isso é em geral, viu, gente? Porque tem um ditado que eu gosto muito que diz assim, na medicina e no amor, a gente nunca deve dizer nunca e nem sempre. E não tem, na medicina no amor não tem nem nunca nem sempre, né? Tem sempre, pode ser. E o tratamento? Então, na infecção, na artrite, o tratamento tem que ter a causa da infecção, né? Por exemplo, se é uma bactéria, você tem que eliminar a bactéria. Se é um vírus, tem que eliminar o vírus. Se é o ácido úrico, tem que baixar o ácido úrico. E claro, anti-inflamatórios, né? Que pode ser também associado com anti-inflamatórios naturais. Substâncias anti-inflamatórias, naturalmente anti-inflamatórias, cúrcuma, arnica, né? Que a cúrcuma você pode tomar, a arnica você pode passar, associado com aquilo que o seu médico te prescrever. E na artrose, qual é o tratamento geralmente preconizado? Aquilo que melhora a sua regeneração. Então, tudo que você puder fazer no seu corpo, melhorar o seu corpo de uma maneira geral, para que ele regenere melhor, tá valendo, inclusive a suplementação de colágeno. Nesse caso, tem que ser o colágeno tipo 2 junto. O colágeno tipo 1 nas articulações, ele ajuda cápsulas, tendões. O colágeno tipo 2 é fundamental para as cartilagens, assim como condroitina, glucosamina e também os anti-inflamatórios, porque no final acaba inflamando. Também a cúrcuma é muito bem-vinda e a arnica. Lembrando que a arnica não é uma coisa boa de tomar, a não ser que seja em diluições homeopáticas, tá? A arnica tem uma toxicidade, então na diluição homeopática, CH6, ela não faz mal. Agora, se você resolver usar arnica, use externamente, ou na forma de loção, ou na forma de tintura, ou de creme, de pomada. E aí a cúrcuma, sim, que é o açafrão, que você pode inclusive colocar na comida, né? Açafrão da terra, cúrcuma, para poder ter essa ação anti-inflamatória. E lembrar de evitar tudo que inflama. O que inflama basicamente? Farinha, né? As farinhas brancas, sobretudo farinha de trigo, sobretudo para quem tem intolerância. E açúcar. Açúcar é um grande pró-inflamatório. Então, comidas anti-inflamatórias são muito bem-vindas. Nós vamos mais para frente ter uma aula só de alimentação anti-inflamatória, mas a alimentação anti-inflamatória é a alimentação que vem da natureza. Verdura, legumes, frutas, cereais, carnes, principalmente carnes brancas, né? E evitar coisas muito industrializadas, embutidas, condimentadas, enfim. Você já sabe, comida é comida de verdade. Todos os produtos alimentícios, a tendência é aumentar a sua inflamação. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado e a partir de hoje você sabe aí da diferença da artrite com a artrose. Parece sinônimo, mas são duas doenças diferentes que têm que ter abordagens diferentes sobre você e também você pode trocar essa ideia com seu médico e quanto mais você conseguir falar para ele ou para ela o que você está sentindo e mais você souber sobre a doença,
mais ele acerta o seu diagnóstico. Isso é bom demais, né? Diagnóstico certo é metade do caminho para o tratamento bem sucedido. Então é isso. Gostou? Deixa um joinha, que aí eu vou saber que a gente está num bom caminho, que você está curtindo e que é esse tipo de conteúdo que você quer ver. Seus comentários são sempre muito bem-vindos, suas perguntas são sempre muito bem-vindas. Fique à vontade para escrever e a gente vai trocando essa ideia por aqui e nos vemos na próxima terça. Tchau!